Amaral, Ô, professor, boa noite. tudo bom, meu querido? Tudo bom, pastor? Muito bem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Igualmente. O senhor também, sua família. Amém. Deixa eu ver a turma aqui, porque eu sou meio... Eu estou ainda me interagindo dessa ferramenta e eu apanho muito, sabe? Mas é coisa nova, né? Parece, acho que é nova também, não sei também não. Acho que é nova. Então, é isso aí. Eu quero dizer sejam bem-vindos a todos. Tem mais pessoas chegando. Tá todo mundo aí? Boa noite, boa noite. Tudo bom, meu querido Amaral? Bem. Agrolês. Tá todo mundo aí? Cadê? Parece que eu vi a voz de um cara conhecido também aí, hein? Júlio Carvalho, seja muito bem-vindo, meu querido. Leis da Costa, já está com o som desativado. É só desativar o som. Só para a gente falar boa noite para você. Para a gente dizer seja muito bem-vindo. Se você puder também, coloca aí sua cara aí para a gente te ver, né? Esconde não. Cadê Danilo Araújo? Deus abençoe. Toninho, Amaral, Leis Costa. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Boa noite, graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos. Eu vou estar gravando aqui esse nosso momento. E aí, caso depois os irmãos querendo o áudio, a gente compartilha, tá bom? Também eu quero saudar aí a todos na santa paz do Senhor Jesus e saber como é que vocês estão indo de quarentena aí nessa loucura, né? Tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. Não deve estar sendo fácil. Como é que está o ministério de vocês, a igreja de vocês? Como é que estão as coisas? Tudo parado. Tudo parado, né? Tudo parado. Ok. Irmão, se precisar, na aula a gente dá continuidade com uma nova reconexão, porque só tenho estamos usando só aquele plano básico, tá? De 40 minutos. Se caso precisar, a gente envia um outro link para nós recomeçarmos. Tudo bem assim? Sim. Bom, eu gostaria de saber se, diante de todo esse tempo que nós temos nos falado, os irmãos têm acompanhado alguns vídeos que temos deixado lá no YouTube, eu gostaria de saber se está dando para levar essa matéria aí. Tá tranquilo? Tem algumas dúvidas, algumas perguntas que ficaram suspensa, que os irmãos gostariam de fazer? Se os irmãos quiserem, podem fazer, e aí a gente passa essa live só respondendo perguntas, caso haja necessidade, aí caso alguém tenha alguma dúvida ou precisa simplesmente entender a matéria. Então é só... fica aí a critério dos irmãos. O que os irmãos acham nesse sentido? Eu tenho uma pergunta sobre o trabalho. Certo. Amaral. Então vamos lá, Amaral. Qual é a pergunta? É porque eu estive um mês afastado, durante o mês de março e começo de abril, eu estive muito doente, inclusive foi até suspeito, mas não fui no médico não, graças a Deus deu para recuperar. Opa. Mas nesse ínterim, o celular quebrou, eu fiquei todo perdido. Sinceramente, me deu vontade de deixar tudo, abandonar e tudo, aí com o incentivo dos irmãos e do pastor e meu filho, aí foi indo, aí eu comprei um celular novo e comecei praticamente começar a assistir as aulas depois de abril, já ao menos dia 10 a 12 de abril eu comecei a assistir as aulas. Certo. E o que eu tenho aqui sobre a informação que passou para o pastor Alexandre passou então, sobre o trabalho, eu tenho o livro de Os Perigos da Interpretação Bíblica, 20 laudas, 20 páginas. Certo. Eu estou trabalhando com esse livro, estou fazendo ainda. É um livro muito técnico, muito bom, até que o escritor ele tem uma linguagem um pouco, né, difícil, né? Exatamente, ixi.
Ele aborda alguns aspectos que não são falados comumente, né, no nosso círculo, vamos dizer assim, mais popular. De uma certa maneira, tentando somente, espero que responda também algumas perguntas relacionadas à sua. Se você acompanhar a nossa exigência da nossa matéria, nós fizemos um laudozinho que indicava ali, né, quais são os livros principais que poderiam ser feitos. Mas aí logo, não deu um mês de aula, praticamente, um mês e pouco, e aí nós sofremos esta quarentena, e eu tenho certeza que é difícil ter aquisição desses livros, já que as livrarias físicas estariam fechadas, aquela coisa toda. Então, eu abri para que todos os alunos pudessem estar pegando um daqueles livros que estava na bibliografia e fizesse uma laudazinha de 20 páginas, claro, descrevendo os principais pontos que vocês entenderam sobre a questão da interpretação bíblica, adicionado também às nossas matérias. Aí, nesse caso, irmão Amaral, se o irmão já pegou, tudo bem, se o irmão ainda não conseguiu a matéria com os colegas, pega a matéria com os colegas, tá? Se precisar também, eu envio as últimas matérias, as últimas planos de aula que eu tenho costume de enviar pelo próprio grupo. Se você não recebeu lá no grupo, eu posso reenviar, não só me dá um toque no PV em particular, e aí eu vou e repasso para os irmãos algumas coisas que talvez vai poder recompor esse período, esse lapso de tempo que o irmão teve aí. Tá? Mas não é nada que possa prejudicar o irmão, visto que o segredo, né, do seminarista é se debruçar bastante nas matérias adicionais, que são essas que nós passamos, porque toda aula sempre vai precisar de complementar alguma coisa ou outra, toda aula, né? Nunca uma aula é completa. Então, daí a necessidade de termos esses livros adicionais, essas bibliografias, nos quais os irmãos poderão se debruçar mais, né? É como se diz assim, de uma maneira muito clara, muito simples: nós apontamos o caminho entre as pedras. E agora os irmãos que já sabem como funciona, têm os outros livros, e já descobriu que tem outros temas voltados nessa mesma área da hermenêutica, que é muito, muito vasta, e aí já vai de cada aluno buscar o seu caminho entre as pedras e aprofundar mais. Quem sabe desse grupo nasça verdadeiros hermeneutas e exegetas, né? Pessoas que têm realmente um profundo gosto pelo estudo da palavra, por aprofundamento, por saber o contexto histórico, diferenciar o contexto do contexto histórico e toda aquela coisa que é tão importante para que a gente possa tentar trazer de uma maneira muito clara a palavra de Deus para os nossos dias, sem causar mutilação com o próprio texto. Só para completar, okay? Só para completar, pastor. Sim. Eu queria só completar. Mas os perigos da interpretação bíblica faz parte da bibliografia, né? Sim, só esse o trabalho ou tem mais? Não, só esse. As Mas o demais livro coisas... é do senhor. O livro é recomendado do senhor, esse aqui, né? Os perigos da interpretação. Esse tá bom? Pode ficar tranquilo. Existe uma possibilidade que eu deixei para alguns irmãos, caso não tenha acesso ou condições financeiras, ou teve dificuldades devido à quarentena. Se caso houver a necessidade, ele pode pegar qualquer artigo, um artigo de hermenêutica científico, né? Temos alguns aí na internet, dá para baixar, e aí assim fazer um resumo, né? Uma resenha desse artigo, e que vai suprir também, né? Desde que seja um artigo científico, porque o artigo científico ele vai tratar por ipsis literis o tema, a questão bíblica em ação, em questão, e assim trazer para nós este resumo crítico, essa resenha, ok?
mas eu acho que pelo jeito não está havendo necessidade. Todos estão tendo acesso a alguns desses livros da bibliografia que eu enviei pela ementa, e as indicações da bibliografia da nossa ementa é muito boa. Tá? Vale a pena, se você com o tempo puder embelezar a sua biblioteca com esses livros, que são muito bons, são livros não só de cabeceira, mas são livros bases que vão dar aí uma ajuda, vai fazer a diferença entre os adultos e os meninos, tá bom? Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Bem, Professor. Oi. Perdão. Laodiceia. Laudeci, desculpa, Laudeci. Isso, imagina. Boa noite, irmãos, a Boa paz. Boa É noite. só uma dúvida. Uma dúvida. Eu usei o do Land, né? Certo. Aí eu fiz a síntese da questão da interpretação, o resumo de todas as teses, né, as bases, as regras. Aí essa era a minha dúvida. Além do resumo das 20 páginas, era para escolher uma perícope e fazer, por exemplo, um estudo usando essas regras, ou é só o resumo do livro, colocando todas as bases como eu vi? Porque eu fiz o resumo. Mas aí eu vi o artigo, aí eu fiquei com Gostou a dúvida demais. se o resumo ainda colocaria, por exemplo, escolheria uma perícope de um texto, desse texto eu usaria as regras que eu aprendi, ou não? Bom, pelo que eu vi, você gostou demais, né? Demais. Então, olha, o que eu pedi foi que fizesse, de fato, um resumo de 20 páginas. Certo. Só que o 20 páginas é o mínimo, tá, irmão? Se a gente tivesse que seguir uma ordem, assim, de carga de matérias que se passam, uma faculdade é muito mais. Então, o mínimo seria 20. Então, se o que passar disso é brilhantismo do aluno. Então, se você quiser exceder e fazer uma perícope, eu teria um grande prazer. É só quem quiser fazer a análise de uma perícope, é só na hora que enviar o material por e-mail, não precisa ser físico, porque às vezes o físico a pessoa tem vontade de receber o material de volta, aquela coisa toda. Envia pelo e-mail, desculpa, e coloca lá uma observação que você, né, fez uma análise de uma perícope, que eu vou fazer uma correção, eu vou estar fazendo uma correção, vou estar avaliando com maior carinho e fazendo algumas pontuações, caso haja necessidade. Tudo bem? Pode ser assim? Mas se você puder, se você conseguir... Na verdade, a gente não... Seminarista não tem esse negócio de tempo, né? É o grande desafio de ser seminarista, é isso. Você não tem tempo e ainda você tem que arrumar mais tempo. Então, se você se sentir instigado, porque é um dos assuntos bíblicos, é um dos temas da coluna da espinha dorsal, de uma matéria tão importante como essa. Se você quiser fazer uma análise de uma perícope, por gentileza, faça isso, que eu vou estar fazendo as observações necessárias depois. Se tiver alguma dúvida também, e querendo fazer e tiver alguma dúvida, é só enviar para mim também, que a gente passa também alguns passos importantes também, mas eu acho que pela matéria já dá sim. Pelos livros que vocês estão lendo, é sensacional, tá? Então fica aí. Tá. Fabiano, muito obrigado pela sua oração. Foi você que orou por mim, não foi? Eu vi lá. Muito obrigado, Deus abençoe. Mais outra pergunta? Mas, na realidade, é um resumo, né, professor? Um resumo, né? Sim, é um resumo. Inclusive, fazendo quando a gente fala de um resumo, não é simplesmente, né, pegar os parágrafos, né? Quando você fizer o resumo, você tem que não só prestar atenção no que o autor do livro queria ensinar, mas como também você precisa já traduzir isso em sua linguagem, tá? Faça isso na sua linguagem, ou seja, numa tradução no vernáculo, né? O autor diz isso, mas no final de tudo, o meu resumo principal é sobre isso, aí discorre as 20 páginas,
e desde que você use a originalidade de sua fala, da forma como você fala, você pode estar escrevendo, não vai ser levado em consideração nenhuma observação técnica de português, mas a ideia é você mostrar com clareza como você Legal. entendeu a leitura desse livro e quais foram os princípios fundamentais que você acha que não pode, né, de maneira alguma ser descartada ou isolada no momento em que você está fazendo uma interpretação bíblica, tá bom? Vou deixar esse toque aí, porque de fato, às vezes, né, a pessoa pega um livro e faz um pouco diferente, pega Ctrl+C, se é digital, pega Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, né? Então, a ideia é você fazer dessa forma, tá bom? Muito bom, beleza. Segue o padrão de qualquer faculdade. Mais outra pergunta? Não? Não há? Os irmãos estão conseguindo entender as matérias? Pelo menos esta matéria em questão? Não pode passar. Pois não? Alô? Não pode passar do mês, né? Não pode passar do mês, né? Vencer o mês, né, professor? É dentro do mês de junho, né? Pois é, exatamente. Porque nós vamos encerrar, né? Esse mês, né? Isso vai ter a recessão, vai ter rematrícula, vai ter aquela coisa toda, não é isso? Sim. Né? Então, acho que o Ronaldo vai estar dando o final desse start que a gente recebeu nesse semestre, né? Determinando a linha de chegada. Mas você que ainda não fez, por gentileza, hein? Não espera chegar no final, amanhã ou depois, daqui 15 dias, ele vai falar que as aulas estarão encerrando para a reabertura de matrícula e você aí pendurado nas suas matérias, porque é complicado. Tá bom? Mais perguntas? Não há? Olha lá, hein? Pergunte agora o cálice para sempre. O Júlio está querendo falar, o Júlio tá querendo falar tem um tempo aí, só que ele não está conseguindo, professor. Júlio, por gentileza, é agora. De cada vez que tentava, algum irmão falava. Certo. Do meu lado, eu confesso que no princípio eu estava a ter debilidades a partir do momento que não passamos a ter aulas presenciais, não é? Porque confesso que houve já tantos momentos que agora até baixou, que me senti cabisbaixo, porque cá estou a lutar num território alheio, procurando condições para estabilizar, financiar os custos, e me senti perdido e sozinho mediante tudo isso, e não tive como acompanhar todas as aulas devidamente. E nos últimos momentos até tenho estado mais silencioso porque o cansaço fala alto, poderia contribuir muito mais, estou muito além dos meus rendimentos, mas de pouco em pouco as coisas têm melhorado, mas mesmo assim ainda tenho déficit no aproveitamento das aulas, não é? E principalmente porque eu tenho, não sei se posso dizer um defeito, eu sou rigoroso comigo mesmo e quando se trata de escrituras é uma grande importância para mim, porque eu me mudei para isto, mas infelizmente este semestre estou baixo e espero que os demais semestres e anos as coisas melhorem, mas confesso que já de tempo em tempo estava a rever se valia a pena continuar ou não, mas ainda estou cá. Ok, Júlio, muito bom, parabéns. Eu quero dizer para você, continue. Infelizmente, ninguém queria que isso acontecesse, né? Essa quarentena, essa pandemia. Mas eu não sei se isso serve de esperança, o que eu já disse para você anteriormente. A finalidade do seminário ou faculdade é mostrar o caminho entre as pedras. E aí, com o decorrer da vida, o irmão, se Deus quiser, espero que o irmão tenha muitos anos de vida. No decorrer da vida, o irmão vai aprendendo, vai completando cada vez mais
Porque não dá para a gente sair pronto de uma faculdade. Na verdade, a gente sai com habilitação para bacharelar. Mas na vida em diária, essa faculdade fora das quatro paredes vai continuar. E se você tiver dúvida e qualquer outra coisa que a gente pode estar ajudando, inclusive na nossa ementa, tem livros essenciais, como eu disse, né? Estou sendo tanto quanto redundante, mas são livros essenciais mesmo que vai poder, pelo menos, ajudar nesta lacuna que o irmão tem descrevido aí, tá bom? É uma matéria realmente fantástica, não poderia ser feito da forma como está fazendo, né? Mas nada que possa atrapalhar a dinâmica do estudo do irmão, tá? Pode ficar tranquilo que se o irmão seguir, pelo menos tiver 5 desses livros que foram indicados e partir para cima e sabendo que existe mais outros, o irmão vai ser um excelente hermeneuta e até um excelente exegeta também, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, porque das vezes que eu tentei desistir, eu não consigo me ver fora disto. Então, não depende de mim, nunca dependeu, depende de Deus, e tenho a certeza que as coisas vão melhorar e Ele há de me dar sempre caminho, como sempre me deu. Muito obrigado pelo todo o apoio, professor. Amém, meu querido. Mais perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Por gentileza, amigo. A respeito dos vídeos que estavam no YouTube, eu perdi alguns. E será que tem o link? Tem, ou cada um deles tem um nome específico? Não, eu deixo o link do meu canal, aí você vai achar eles lá. Eu posso enviar para você, tá bom? Assim que encerrar a nossa transmissão, eu envio para o irmão. Mas tudo indica que a gente vai ter que enviar mais um outro link. O que os irmãos acham? Daqui a pouco vai acabar o tempo e aí a gente precisa dar sequência na aula. O que os irmãos acham? Eu só faço aquilo que eu estou aqui para obedecer aos irmãos. Se os irmãos falarem que não. Se os irmãos falarem que sim, não posso forçar os amigos, né? Bem democrático assim. Então tá bom, ok. Mas qualquer irmão tendo um outro compromisso, uma coisa assim, querendo desconectar, não tem problema, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, a gente entende a situação do irmão, principalmente os compromissos. Mas eu acho que depois dessa live aqui, dessa transmissão, nós vamos ter que dar continuidade. Tudo bem? Assim que acabar, eu envio outra. Fechou? Ok. E quem puder dar um toque para os demais colegas que talvez, não sei, por algum motivo, não conseguiram enxergar, visualizar esse grupo, quem puder dar um toque lá para ele, diz que a gente está transmitindo e assim traz ele para a sala de aula. Tá bom? Muito bem, meus queridos. Agora começamos a pensar um pouco na parte técnica da nossa matéria. Os princípios introdutórios já se foram, né? Agora, o que está se fazendo agora são os momentos mais técnicos, onde você se debruça no texto e começa a falar, rapaz, que negócio é esse aqui? O que essa palavra está querendo dizer, né? E o que isso tem a ver com essa perícope, tem a ver com a passagem maior da palavra de Deus, né? Como nós falamos dos paralelismos, e agora nós vamos estar falando, né? Estamos se debruçando mesmo na parte fria da letra, que é você analisar a letra bíblica a partir de uma literalidade gramatical. E aí depois nós vamos partir novamente, considerando todos os outros princípios anteriores, para colocar isso no nosso dia a dia. Okay? Então, nós estamos falando agora do verbo, né, que são classes de palavras, né, do ponto de vista semânticos, que traz aquela noção de ação. Hoje são os verbos, hoje nós vamos estar falando sobre os substantivos, tudo aquilo que você já fez na aula, você vai rever um pouquinho aqui nessa matéria, porque assim como o grego, depende muito da compreensão da sintaxe da nossa língua, ok? Não havendo isso. Genival, tudo bem, Genival? Quando você está lendo a Bíblia, você precisa fazer uma separação. Gente,
é coisa de louco no começo. Eu confesso para você, no começo da minha experiência de interpretação bíblica, eu abri o meu computador, eu abri uma página só para verbo, depois eu abri uma página só para substantivo, e depois eu não sabia como conciliar as coisas. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz aqui? Que coisa maluca. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então é sempre bom, meu querido, você ter um livro de gramática. Agora você vai precisar de ter um livro de gramática. Você pode baixar na internet. Você precisa revisar alguns pontos, como verbo, substantivo. Você precisa revisar os adjetivos. Você precisa saber qual é a diferença do advérbio, da preposição, da conjunção. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, mas nós vamos estar falando sobre isso de uma maneira muito superficial mesmo, tá? É o caminho entre as pedras. Mas, por favor, se você não tem em sua biblioteca, você compre ou você baixa pela internet, tem PDFs gratuitos, um livro de gramática. Você precisa de um livro de gramática, tá bom? Todos nós temos que ter esse livro. Então, não faça exegese hermenêutica sem compreender alguns pontos da nossa língua brasileira, tá bom? Da nossa língua portuguesa. Então, você pode perceber que a Bíblia... de preferência? Olha, eu tinha do Aulete. Tem vários. Na verdade, acho que só vai mudar um pouco. Acho que não muda muita coisa. Eu nunca tive dificuldade. Já li 2, 3 diferentes. Eu não vejo que... Só vejo que a visão do autor faz uma questiona sobre o uso de determinado pronome que não deveria ter na nossa língua, a outra é mais a questão de visão dele, sabe? É a questão do mestrado que ele fez. Mas, em geral, eles acabam obedecendo a norma da língua portuguesa, embora coloque algumas críticas à parte, e aí você segue, tá? Então, você pode ficar tranquilo, é só você pegar o mais atualizado que tiver e comprar o mais atualizado que tiver e fé em Deus, meu irmão. Fé em Deus, pede saúde para os seus olhos, paciência para a sua cabeça. Não amarre as crianças, não, tá? E mãos à obra. Mãos à obra. Verbo, você vai ver que a Bíblia ela é cheia disso. E os verbos ela consegue dar um sentido muito integral a um texto bíblico na sua execução de sua interpretação. Quando nós vemos alguns exemplos, como no caso de Gênesis 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você já descobre logo ali que o façamos, que é o verbo, indica que Deus não estava sozinho. E aí você já começa a fazer a sua aplicabilidade, né? A aplicação do texto, depois que você consegue fazer a conexão dessa grande verdade, você já começa pelo menos a ter uma grande certeza. Esse texto, embora não fale literalmente sobre Trindade, e não há nenhuma proposta teológica sobre isso, né? Porque não era a ideia do próprio escritor original, mas pelo menos você pode dizer o seguinte: olha, eu tenho certeza absoluta de que o texto está dizendo que Deus não estava sozinho no momento da criação. Ok? Agora, você apontar com quem ele estava conversando, aí você tem que ser um cara mais craque do que qualquer coisa na face da Terra. Tudo bem? Então, você precisa sempre perceber esse versículo. No caso também, você vai ver o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, que ele também nos elegeu. Efésios 1, 4. Esse verbozinho aqui, elegeu, para os calvinistas, é maravilhoso, né? E eu fico imaginando se caso não houvesse esse verbo, né, poderia estar escrito assim, também nos, ou também nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas você pode perceber que o uso da interpretação bíblica a partir dos verbos, ele é fundamental. Okay? Então, você nunca pode desconsiderar, em nenhum momento, a existência de um verbo na hora que você está fazendo uma análise de uma perícope. Ok? Substantivo. Substantivo também, você já ouviu falar sobre isso, né? Que são a classe de palavras que denominam
os seres, é o nome. Ó, daqui 10 minutinhos eles estão desligando aqui, ok? Já avisaram aqui, só temos mais 10 minutos, aí daqui a pouco eu mando um outro link. Substantivo, que são as classes de palavras que vai denominar os seres, os nomes, né? Nomes próprios, concretos, ou até mesmo abstratos. Então, vamos ver aqui uma questão de um substantivo em Gênesis 1, 27, ok? E Deus criou o homem à sua imagem. Você pode perceber que aparece aqui no sujeito esse substantivo, que é o próprio Deus, ok? Aí, nesse caso, também substantivo aparece em vários textos, como, por exemplo, em Tiago, capítulo 3, versículo 6, quando mostra no predicativo do sujeito, que é o quê? Quando fala que a língua, que é o substantivo, a língua também é um fogo, tem um predicado ali, ok? Ele é um fogo, um substantivo, sujeito, substantivo do predicado. É interessante isso. Nós vamos ver também em outros textos da Palavra de Deus, por exemplo, em Mateus 26, versículo 27, que fala sobre um objeto indireto apontando o substantivo. A cidade não necessita, perdão, Apocalipse 21, 23. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a própria glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A palavra sol e lua aparece ali como substantivo num objeto indireto. A lua e o sol não fazem. É interessante que, embora sendo citado, por isso que é interessante o objeto indireto, ele está, mas ao mesmo tempo não faz parte. Por isso que é um objeto indireto. Mas é somente para indicar que o substantivo ele pode surgir ou no objeto indireto, o substantivo pode surgir numa voz passiva, pode surgir no sujeito, e você só tem que perceber como aquela questão núcleo do sujeito, né, da nossa sintaxe, do nosso lexo. Quando você estuda o núcleo do sujeito, depois vem o predicado, tem que fazer aquela regrinha lá. E aí você vai conseguir identificar essa regrinha fácil no livro de análise sintática ou no livro de gramática, tá? Não esqueça isso. Então, por exemplo, na voz passiva você vai encontrar aqui o que Deus fez, o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. É um texto maravilhoso. A voz passiva está ali. Templo feito por mãos de homens. Por quê? Por mãos de homens. Dizendo que a mão do homem não tem sentido, ele é passivo. Não tem sentido algum aqui de ter uma ação direta para a construção do templo. É somente citada como um sujeito, né, um substantivo passivo. Vamos ver outro exemplo aqui de substantivo, Gálatas 3,16. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falasse a muitos, mas como quem se refere a um só, ou seja, e a teu descendente. Esse a teu descendente é óbvio que está se referindo a Cristo, ok? Então, quando você começa a observar pelo substantivo da palavra, você vai perceber também a possibilidade muito fácil, muito tranquila de você fazer uma interpretação bíblica a partir deste olhar, né, do substantivo.
do substantivo, não, do substantivo. Um outro detalhe que a gente pode perceber aqui é que a Bíblia também ela contém muitos adjetivos. É incrível a gama de adjetivos. É um livro escrito de várias classificações literárias. Logo, você vai encontrar muitos substantivos nela. Só estou dando uma verificada aqui. Falta 4 minutos para a gente terminar aqui, para a gente enviar outro link. Ok. Você sabe que o papel do adjetivo é fazer uma modificação sobre o substantivo, sobre o qual ele recai, sobre o objeto ao qual ele recai. O adjetivo tem a função de trazer qualidade ou inqualidade, fazer uma descrição positiva ou negativa de determinado assunto sobre o qual ele recai. Então, por exemplo, quando você lê em Juízes, capítulo 4, Juízes 9, versículo 4, você vai ver uma questão de um adjetivo muito interessante, que diz assim, Juízes 9, versículo 4. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirando do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. A Bíblia descreveu essas pessoas como ociosas e vadias. É interessante também que, é claro, se você for no grego, você vai ver a palavra muito ligada a nobe, que significa vaguear, terra distante e longínqua, que é geralmente algo que está ligado ao que Deus, ao que o escritor de Gênesis disse a respeito de Caim, quando matou Abel, ele foi para a terra de Nob. É interessante isso. E aí você pode perceber o que esse adjetivo tem a ver com aquele inicial, no sentido de uma interpretação de paralelismo, porque você pesquisando uma vez no original, você vai perceber que essas palavras elas vão se repetindo. Lembra quando nós falamos sobre esse ponto na última aula, né? São palavras que vão mudando as suas... É como se fosse tendo algumas transformações ao longo do tempo e tendo uma aplicação para diferentes modos e comportamentos das pessoas. Um outro texto aqui é Marcos 10, 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. Jesus disse: não há ninguém que seja bom no ser Deus. É interessante que Jesus Cristo trabalha muito, responde em cima desse agente modificador, desse adjetivo. Advérbio é aquele que fala sobre... O advérbio é muito simples, é uma variável que funciona também como um modificador da palavra literal, ou seja, ela vai mudar um verbo. E é interessante que o advérbio trabalha aquela questão de dormir pouco. 2 verbos, né? Um dando um sentido ao outro. Dormir pouco. Muito bom. O papel do advérbio é tentar modificar esse verbo que nós estamos dizendo. Interessante. Um exemplo disto, estamos terminando, 1 minuto. O exemplo disso é que Deus viu tudo que fizera, né, de Gênesis 1:31, e viu que era muito bom, e foram-se a tarde e a manhã. Eu vou rapidinho aqui, abrir aqui um outro link para nós, e aí, na sequência, quem tiver pergunta, tá? Eu acho que essa parte aqui está tranquila. Na sequência, quem tiver pergunta, é só repassar, ok? Deixa eu... Isso. Muito bem. Deixa eu ser rapidinho. Quem é craque nisso é o Genival, rapaz. O Genival sabe mexer com isso. Meu Deus do céu. Ele sabe mexer com isso tão fácil.